texto diz, e te dê a bênção de Abraão, ok? A bênção de Abraão envolvia a fecundidade, um número grande de descendentes, vemos que isso se cumpriu já nos dias do Êxodo, e o texto prossegue, a ti e a tua descendência contigo, ok? Tudo isso caminhando bem, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Aqui as coisas param. Por que as coisas param aqui? Porque essa parte da promessa, diferente da promessa consubstanciada, no versículo 3, essa parte não se cumpriu. Abraão nunca herdou a terra, Isaque nunca herdou a terra, e Jacó nunca herdou a terra. Alguém pode dizer, não, mas os descendentes herdaram a terra nos dias de Josué e tudo mais. Ok, podemos até conversar sobre isso. E há discussões acerca disso, alguns dizendo eles herdaram, outros dizendo não, eles não herdaram tudo. Mas o fato é que estamos falando dos patriarcas. Os patriarcas não herdaram a terra. Abraão recebeu a promessa de herdar a terra e não herdou. Essa promessa passou para Isaque, e Isaque também não herdou a terra. E essa promessa, nós vemos agora aqui, sendo passada para Jacó, e Jacó não herdou a terra. Há estudiosos, há pastores, há teólogos que dizem, olha, isso aqui tem um sentido simbólico. A terra de que fala aqui o texto é a herança celeste. E assim fica fácil resolver o problema. Sempre que nós temos um problema bíblico, o jeito mais fácil de resolver é espiritualizar a passagem. Porque quando você espiritualiza a passagem, você dá a ela o sentido que você quer. Você não precisa de mais nada, apenas usar a imaginação e atribuir o sentido que você quer àquela passagem. Você diz, não, isso aqui é espiritual. Então, se é espiritual, se essas palavras não têm um sentido literal, então, basta eu usar a minha imaginação para dizer, bem, isso aqui então significa outra coisa. Isso aqui significa o céu, quando a pessoa morre, então ela recebe a herança, que aqui é simbolizada nessas coisas ligadas aí à terra. É uma forma metafórica de falar, uma forma simbólica de falar. E assim fica fácil resolver os problemas. Mas essa forma de tentar resolver as coisas, de tentar resolver um problema como esse, como essa promessa foi feita e não se cumpriu? Essa forma de resolver o problema, espiritualizando tudo, não é honesta com o texto bíblico. Porque o texto bíblico não fala de forma espiritual. O texto bíblico fala, olha, vocês serão fecundos. Isso não era espiritual. Isso era literal. Tanto que se cumpriu em Êxodo 1:7, literalmente. E quando fala, olha, você, Abraão, Isaque, e você, Jacó, vocês vão herdar a terra, isso também era literal. Com o problema de que não se cumpriu. Vejam como o autor de Hebreus via isso. Notem Hebreus 11:8. Vejam o que na mente do autor de Hebreus era a herança de Abraão. Hebreus 11:8. Veja aí na sua Bíblia, Hebreus 11:8. É importante observar isso. Deus prometeu aos patriarcas a herança da terra. E eles morreram e não receberam essa herança. É um problema que temos aqui. Deus falha em suas promessas? Eles morreram sem receber o cumprimento da promessa? Como pode isso? Vejam o que diz Hebreus 11:8. Vejam o que diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar. Que lugar? Canaã. A terra de Israel, chamada por alguns de Palestina. Não é o nome correto, mas é chamada por alguns de Palestina. É a região de Israel hoje, a fim de ir para um lugar
E esse lugar sabemos qual é, a antiga Canaã. E vejam, um lugar que devia receber por herança. Qual era a herança? O lugar, não é o céu. A herança é o lugar para onde ele deveria ir. Essa é a herança. Veja na sequência, versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, Canaã, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aí ele explica no versículo 10 por que ele habitava em tendas. Vejam, ele habitava em tendas porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Alguém pode dizer, está vendo? Ele não esperava receber a terra como herança. Ele esperava receber a cidade celeste. Ele peregrinava esperando a morte. E peregrinando esperando a morte, ele sonhava em chegar na cidade celeste. O problema dessa interpretação é que ela desconsidera o que o texto realmente está falando. Olhe o texto novamente. Veja o versículo 10. Veja o verbo, porque aguardava. E o que significa o verbo aguardar? Qual é o significado do verbo aguardar presente aqui nesse texto? Aguardar significa permanecer num lugar à espera de algo. Isso é aguardar. Não é ir até um lugar. É permanecer num lugar à espera de algo. O que então Abraão fazia? Ele peregrinava em tendas, aguardando a chegada de uma cidade. Ele não estava esperando morrer para ir para aquela cidade, não. Nós não podemos espiritualizar o texto dessa forma. O texto não está falando disso. Ele peregrinava e morava em tendas, em casas provisórias, desmontáveis. Ele morava em casas portáteis, porque ele aguardava a chegada de uma cidade. Ele esperava que uma cidade viesse, descesse. O texto fala, uma cidade que tem fundamentos, diferente das tendas. As tendas não tinham fundamentos. Quando o texto fala uma cidade que tem fundamentos, é uma cidade que não passa, uma cidade permanente, uma cidade fixa, que não muda de um lugar para o outro. Ele aguardava a chegada dessa cidade. Ele pensava o seguinte, eu vou herdar essa terra. Essa terra Deus me prometeu, este lugar onde eu estou pisando com os meus pés, essa é a minha herança. Mas eu não aguardo somente desfrutar dessa terra. Eu aguardo desfrutar da herança dessa terra numa cidade que eu estou esperando. Uma cidade que eu espero descer do céu um dia. Uma cidade que não tem, uma cidade que não é como as tendas, é uma cidade que tem fundamentos e que vai se fixar aqui um dia. Quando nós olhamos para Apocalipse no capítulo 21, nós temos uma noção do que Abraão aguardava. Vejam, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, prestem atenção nisso. Vejam Apocalipse 21, 2, para vocês entenderem o que Abraão aguardava. Abraão, ele peregrinava pela terra. Ele pisava na terra da promessa sabendo, essa terra eu vou herdar um dia. E eu vou herdar essa terra um dia, e quando eu herdar essa terra, eu não vou herdar essa terra morando em tendas, não. Uma cidade chegará. Eu estou aguardando a chegada de uma cidade, essa cidade chegará. E eu vou habitar nessa cidade, nesta terra. Vejam o que o texto diz em Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que fazia o quê? Que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Era isso que Abraão aguardava. Ele peregrinava na terra da promessa, sabendo, esta terra Deus prometeu para mim, e eu vou morar nela. Será minha herança para sempre. E quando eu morar nela, desfrutando dela como minha herança, eu vou morar nela, não em tendas, mas numa cidade, a cidade que eu aguardo e que descerá do céu um dia. Essa era a esperança de Abraão. E ele morreu, sem que isso se cumprisse.
Veja novamente o livro de Hebreus. Volte para o capítulo 11 de Hebreus e veja o que diz o texto. Voltando para Hebreus, veja o que diz o versículo 13. 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. E agora? Abraão peregrinava na terra, esperando possuí-la e aguardando a chegada da cidade, para habitar ali, fixamente para sempre. E ele morreu, sem ter obtido a realização disso. O texto prossegue: vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas notem, morreram sem ter obtido as promessas. Isso é verdade no que diz respeito a Abraão. Isso é verdade no que diz respeito a Isaac. Isso é verdade no que diz respeito a Jacó. O que aconteceu? Morreram. E a promessa não se cumpriu. É espiritual. Não é. O texto fala de um lugar para onde ele ia. E esse lugar era a sua herança. Nós vemos o relato de Estevão em Atos 7. Em Atos 7, Estevão reconhece a mesma realidade. Vejam o que diz Atos 7, versículo 4. Atos 7, 4. Notem bem, é importante os irmãos saberem disso, porque isso tem a ver com o nosso futuro, a nossa realidade também. Vejam o que diz Atos 7, 4. Estevão está diante do Sinédrio e está expondo a história de Israel. E ele diz: então saiu da terra dos caldeus. Ele está falando da história de Abraão, que nós já estudamos. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Mas ele prometeu que daria. Estevão diz: ele não recebeu nem o espaço de um pé nessa terra como herança. O que aconteceu com essa promessa? O que aconteceu com a promessa dada a Abraão e a Isaac e a Jacó? A promessa de que eles possuiriam a terra de suas peregrinações. Eles morreram sem que isso se cumprisse. Abraão habitando em tendas, aguardando a cidade celeste de Apocalipse 21, e nada aconteceu. Eles morreram sem que a promessa se cumprisse. Como nós podemos olhar para isso? De que forma nós podemos interpretar isso? De que forma nós podemos olhar para essas coisas e manter a integridade de Deus? Nós sabemos que Deus é íntegro no cumprimento da sua palavra. O versículo 3 se cumpriu literalmente. Ele multiplicou aquela nação. Os egípcios ficaram até assustados com tamanha multiplicação. Por que a segunda parte não aconteceu? Será que Deus falhou em suas promessas? Será que Abraão morreu frustrado, dizendo: eu esperei tanto e Deus não cumpriu o prometido. Eu estou morrendo sem ter possuído a herança da terra que ele me prometeu. Será que Isaac morreu assim? Será que Jacó morreu assim? Será que nós podemos dizer que Deus é parcial no cumprimento de suas promessas? Será que um texto como esse mostra que Deus não é confiável em suas palavras? Quando nós olhamos, os irmãos sabem, os irmãos são crentes, os irmãos sabem que essas coisas, essas hipóteses são inaceitáveis. Deus é fiel e Deus cumpre as suas promessas. E nós não precisamos espiritualizar os textos. Nós não precisamos mudar o sentido das palavras para fazer com que as coisas se encaixem e tudo dê certinho e livremos, entre aspas, livremos a cara de Deus. Não precisamos fazer isso, não.
Basta conhecermos a palavra de Deus para aprendermos o que vai acontecer. Nós aprendemos, na palavra de Deus aprendemos que um dia, esses homens entrarão de posse dessa terra prometida e habitarão com o Senhor nessa terra. De onde nós tiramos isso? Como nós podemos aprender isso? Quais são as evidências disso na palavra de Deus? Se os irmãos olharem, é importante que prestem atenção nisso. Se os irmãos olharem o capítulo 25 de Mateus, vejam o que diz esse capítulo. Mateus 25, prestem atenção nos detalhes desse trecho. Mateus 25. O texto diz assim no versículo 31. Mateus 25, 31. Vejam o que diz. Fala assim: quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Observem esse versículo e vejam onde está situado o trono da sua glória. No céu ou na terra nesse momento? Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Onde está esse trono? No céu? Não. Claro que ele está sentado num trono celeste agora, é claro. Nós sabemos disso, o autor de Hebreus fala isso. E outros textos neotestamentários falam isso, que o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, quando foi assunto aos céus, ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Sabemos disso. Não duvidamos disso um segundo sequer. Mas vejam o que acontece na sua vinda. Na sua vinda, o Filho do Homem vem, ele vem a este mundo e ele se assenta num trono. Por quê? Porque ele está inaugurando um reino. Ele é um rei. E ele está inaugurando um reino neste mundo. E vejam, o texto diz no versículo 32, o texto prossegue: e todas as nações serão reunidas em sua presença. É o início do seu reino. Ele vai agora separar aqueles que reinarão com ele e aqueles que não reinarão com ele. E o texto prossegue: e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. A esquerda sempre se dá mal, né? Já notaram que não tem jeito, né? A esquerda sempre vai para o brejo, não tem como. E vejam a sequência, 34. Então dirá o rei, notem o título que é dado aqui. Então dirá o rei. Ele está no seu trono, o seu reino está começando. O seu reino físico, palpável na terra, o seu trono terreno está começando. O seu trono celeste já existe desde toda a eternidade, mas o seu trono terreno está começando agora, o seu reinado terreno está começando agora. Ele diz: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, o reino que ele acabou de inaugurar aqui, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino eu planejei desde a fundação do mundo. Agora é a hora de vocês entrarem na posse dele. O meu trono já se estabeleceu, eu já separei os meus súditos, e agora é hora de começar, de inaugurar esse reino, preparado desde toda a eternidade. É o reino de que os profetas falaram. Vejam o que diz o profeta Zacarias. Zacarias capítulo 14. Estamos manuseando aí vários textos das Escrituras. Esse é um tema muito importante e negligenciado hoje em dia. Veja o que diz Zacarias. É um capítulo sensacional, esse capítulo. Maravilhoso, o capítulo 14 de Zacarias. Capítulo 14 de Zacarias dá detalhes do estabelecimento do reino, detalhes extraordinários. É impressionante como essas coisas foram esquecidas ou reinterpretadas de um modo que elas perderam seu sentido original. As pessoas, os teólogos da modernidade, muitos deles, não todos é verdade, mas têm dado essas profecias todas um sentido que jamais foi pretendido pelo autor, jamais. E atribuem significados que os escritores nunca sequer sonharam.
Mas quando nós lemos a Bíblia no sentido normal, atribuindo o sentido normal às palavras, nós aprendemos muito. Lições importantíssimas que foram esquecidas. Vejam o que diz o versículo 1 do capítulo 14. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor. Vai falar sobre a chegada desse rei. Vai falar sobre Mateus 25. Vai falar sobre o dia da chegada do rei e do estabelecimento do seu trono neste mundo. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Falando sobre Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. É um dia terrível esse dia. Um dia assustador, Jerusalém cercada, exércitos inimigos ao seu redor querendo destruí-la. E a cidade já tendo caído, na verdade, porque nós vemos aqui as casas sendo saqueadas, as mulheres forçadas e as pessoas tentando fugir. E veja o versículo 3, o que acontece então, no ápice do desespero de Jerusalém. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha, diz o texto. É a vinda do Senhor, é o rei chegando. Versículo 4, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul, diz o texto. É o dia em que o Senhor volta. Ele pisa no Monte das Oliveiras, de fronte de Jerusalém, e o monte se parte ao meio. E o texto prossegue explicando o que vai acontecer. O texto dá detalhes até do clima naquele dia, no versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Nada disso é espiritualizado, deve ser espiritualizado. São detalhes literais. Nós não podemos dar a isso um significado simbólico. Ele está dando detalhes literais daquele dia. Nós sabemos até como será o clima quando o Senhor voltar. Vejam o que diz o versículo 9, então. É a conclusão disso tudo. O Senhor será rei. Naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. E um só será o seu nome. É o reino estabelecido. É Mateus 25 se concretizando aqui. E vejam também o que diz o versículo 16. Todos os que restarem, versículo 16, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. É um reino extraordinário que se estabelecerá aqui um dia, nesta terra, neste mundo, numa Jerusalém restaurada. O rei governará lá. E vejam o que o Evangelho diz acerca disso no texto de Lucas. No texto de Lucas existe um detalhe importante, que vai nos ajudar a conectar isso com o texto de Gênesis 28. Vejam o que diz Lucas 13. Nós estamos falando, mas e os patriarcas? Pobres dos patriarcas, morreram sem desfrutar da promessa da terra. O que vai acontecer com eles? O que podemos pensar acerca das promessas feitas a eles? Nós aprendemos em Lucas 13. Vejam o que diz Lucas 13. Diz assim, Lucas 13, no versículo 25, fala assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele, o dono da casa, o Senhor, o Rei, vos dirá: não sei de onde sois.
apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, quem? Quem? Quem estará no reino? Viram aí? Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. E então aqui nós encontramos o momento em que a promessa de Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 28, a promessa dada aos patriarcas, se cumpre. Vocês vão herdar essa terra um dia. Abraão, um dia você herdará esta terra, a terra prometida, a terra onde você está pisando, eu vou dar lá a você. Senhor, estou envelhecendo, estou morrendo, eu vou dar esta terra a você. Isaque, eu vou dar essa terra a você. Você vai herdar essa terra. Você viverá aqui para sempre. É a sua herança. Senhor, o tempo está passando. Eu estou morrendo. Meu pai já morreu, Abraão morreu e não herdou a terra que o Senhor prometeu. E o Senhor insistindo, eu darei essa terra a você, Jacó. Eu darei essa terra a você, Senhor. Eu estou envelhecendo. O tempo está passando, meus dias têm sido poucos e maus, eu estou partindo, estou morrendo, estou indo na direção dos meus pais, Abraão e Isaque, e nada se cumpriu, nada se cumpre, não herdei sequer a planta, o espaço referente à planta de um pé nesta terra. Eu darei a você esta terra. Senhor, estou morrendo, eu estou próximo já da sepultura. Eu darei a você essa terra. E esses homens morreram. E Deus continuou dizendo, eu darei a vocês essa terra. Mas já morreram. Eu darei a eles essa terra. Eu darei. E nós vemos então o que há de acontecer no futuro. O Senhor voltará e estabelecerá o seu reino na terra. E então, ressurretos dentre os mortos, estarão ali com o Senhor, à mesa com ele, Abraão, Isaque e Jacó. E a promessa de Deus, enfim, se cumprirá plenamente. O Senhor não falha em suas promessas. Os irmãos entendem porque essas coisas têm que acontecer. Essas coisas têm que acontecer de modo literal, para que a promessa de Deus dada a esses homens, finalmente, se cumpra. Essa bênção, irmãos, que nós lemos aqui, no capítulo 28, no versículo 4, essa bênção vai se cumprir no futuro. Haverá o dia em que essas coisas vão acontecer. E notem bem, algo muito importante para se lembrar aqui. A Bíblia diz que por meio do Evangelho, os gentios, pessoas de todas as nações, poderão participar da bênção de Abraão. Por meio do Evangelho, pessoas de todas as nações poderão participar da bênção de Abraão. E a bênção de Abraão envolve o quê? Desfrutar do reino que o Senhor um dia há de inaugurar, quando voltar. Quando nós voltamos os nossos olhos novamente para Lucas 13, e nós observamos em Lucas 13, o versículo 29, o texto diz que Abraão, Isaque e Jacó estarão ali no reino com o Senhor. Mas veja o que mais ele diz no versículo 29. Muitos virão. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. E
tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Quem são esses? São aqueles de todas as nações que pela fé em Cristo entraram na bênção de Abraão. São aqueles que pela fé em Cristo se tornaram herdeiros com Abraão. São aqueles que por meio do Evangelho, pela fé na mensagem do Evangelho, se tornaram participantes da bênção de Abraão. O texto diz, o texto mostra, nos versículos anteriores, que aqueles que não entrarem para o reino ficarão do lado de fora. E ali haverá choro e ranger de dentes. Como? Como nós podemos participar da bênção de Abraão? O apóstolo Paulo ensina em Gálatas 3, 8 e 9, que isso é possível somente pelo Evangelho. Todos aqueles que creram no Evangelho se tornam herdeiros com Abraão. E um dia poderão entrar no reino, que é a herança de Abraão, e encontrarão lugar à mesa do Senhor nesse reino.